Nosso grupo fez o trabalho sobre lúpus eritematoso sistêmico, para a matéria de imunologia. Bom, os participantes do grupo é Fabrício, Gabriel, Larissa, Letícia, Natália e Patrícia. Os tópicos abordados serão os conceitos de patogênese, o lúpus equino, o lúpus canino, o lúpus felino, diagnóstico e tratamento, lúpus discoide, um relato de caso e conclusões. Eu sou Gabriel e eu vou fazer a introdução. O lúpus é uma doença genética complexa, caracterizada por respostas autoimunes dirigidas a antígenos nucleares e pela deposição de complexos imunes em diferentes tecidos, o que resulta em inflamação local ou sistêmica, que pode evoluir para disfunção ou falência dos órgãos. Seu fenótipo é heterogêneo, mesmo em animais aparentados. Há evidências tanto de fatores genéticos quanto ambientais, e essa doença já foi descrita em humanos, primatas, camundongos, cavalos, cães e gatos. Boa tarde, professor. Eu sou o Fabrício e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a fisiopatologia do lúpus eritematoso sistêmico. A gente vai dar uma pincelada bem grande, então, sobre a cascata de eventos que vão ocorrer para levar à sintomatologia clínica, que posteriormente vai ser falada pelo Gabriel. Bom, então, para começar, a gente trouxe essa foto aqui do livro, disponibilizado no Moodle. A gente achou ela bem didática e mostra bem certinho quais são essas etapas da cascata que vão levar à sintomatologia clínica. A gente dividiu ela, então, em 3 estágios. O primeiro deles vai ser o estágio da ativação da cadeia do lúpus eritematoso sistêmico, e ele vai ocorrer por alguns gatilhos. A gente pode citar aqui 4 principais, mas tem muito mais citados na literatura, em artigos. Dentre eles, a gente pode destacar fármacos, como, por exemplo, as proicanamidas e as hidralazinas. Essas vão causar a hipometilação do gene ou a demetilação do DNA. Infecções virais também podem ser gatilhos muito poderosos. A bibliografia ela cita que o antígeno de Epstein-Barr ele é o mais prevalente em casos de adultos com lúpus eritematoso sistêmico. Então, a gente pode ver que infecções virais podem levar nesse caso clínico. Influência genética também é muito prevalente, principalmente em gêmeos idênticos. Alguns estudos eles demonstraram que gêmeos idênticos possuem mais de 50 loci gênicos identificados com a condição de LES. E todos esses 50 genes estão relacionados com as proteínas do sistema imune. E também pode ocorrer, por exemplo, por defeitos na apoptose. O DNA e o RNA, então, eles não são completamente desmaterializados e eles acabam ficando no meio extracelular, onde eles vão se ligar aos Toll-like receptors, né, os TLRs. Gatilhos ambientais também podem ocorrer, por exemplo, radiação ultravioleta e radiação ionizante. Radiação ultravioleta é a mais comum de todas e a ionizante geralmente ocorre com elementos radioativos. O segundo nível, então, após essa anormalidade nos linfócitos T serem ativadas, a gente vai chegar nesse nível de sinalização normal do TCR. Isso ocorre porque a ativação do sistema imune depende desses TLRs, né, que são os Toll-like receptors, e essa cascata, que normalmente seria ativada em casos de inflamação de fato real, ela vai ser ativada por uma condição do próprio corpo. Então, os Toll-like receptors vão ser ativados, vão induzir a produção de interferon beta. Esse interferon beta vai fazer a quimiotaxia de neutrófilos através de algumas interleucinas. A gente vai citar quais são essas interleucinas mais tarde. Vão ser produzidos, então, interferon alfa e células dendríticas vão ser atraídas para apresentar o antígeno aos linfócitos T. Lembrando que todos nesses estágios podem ocorrer alguns danos, mas a gente cita aqui que no nível 4, nesse aqui, pode ocorrer dano vascular e trombose. Outro fator muito importante é que estrógenos e a prolactina eles têm uma tendência maior a ativarem linfócitos T nas fêmeas, então elas têm uma tendência maior a ter essa condição. Então, os linfócitos T e B são os principais agentes do lúpus eritematoso sistêmico, onde as células dendríticas vão apresentar antígenos das próprias células aos linfócitos T, causando uma autorreação. Então, vai ter uma expressão gênica distorcida de antígenos e citocinas,
Ou seja, menos interleucina 12, menos linfócitos T-helpers, que vão regular a resposta imune, aumentando a incidência de CD44, aumentando então a produção de autoantígenos. Aqui a gente tem na cascata patogenia desse estágio mais detalhadamente, quais são as interleucinas e quais são as consequências que cada uma traz para o corpo, com consequências como, por exemplo, danos aos órgãos por inflamação não regulada, através de imunocomplexos, o sistema complemento vai ser completamente alterado, ativação de neutrófilos, vai alterar a função celular, levando a apoptose e produção de mais citocinas, fazendo uma continuidade do processo. As células B autoreativas elas não vão ser eliminadas normalmente, né? Esse mecanismo vai ser alterado, então não vai ter neutralização delas. E as células B e T elas vão ficar num loop infinito de apresentação de antígenos umas para as outras, então a doença vai se prolongar. Então vai levar então a sintomatologia clínica que o Gabriel vai dar uma pincelada a partir de agora. Bom, aqui sou eu, Gabriel, novamente, e vou falar um pouco sobre os anticorpos. Os animais afetados com lúpus podem ter a função dos linfócitos B amplamente anormal. Essa normalidade está na sinalização da migração dos linfócitos B. Modelos experimentais com ratos demonstraram superexpressão de moléculas estimulatórias de linfócitos B por linfócitos T e células dendríticas. Assim, é possível que a produção de múltiplos anticorpos no lúpus seja o resultado combinado de apoptose defeituosa, superestimulação de linfócitos B e falha em eliminar linfócitos B autorreativos. Os autoanticorpos produzidos contra os eritrócitos induzem anemia hemolítica. Os anticorpos contra plaquetas induzem trombocitopenia. Os anticorpos antilinfócito podem interferir com a regulação imune. Anticorpos antimúsculos podem causar miócite e os anticorpos antimiocárdio podem provocar miocardite ou endocardite. Os anticorpos contra a membrana basal cutânea causam dermatite, caracterizada por alterações na espessura da epiderme, infiltração focal de células mononucleares, degeneração de colágeno e deposição de imunoglobulinas na junção dermoepidérmica. Estes depósitos formam a banda do lúpus, que é a imagem demonstrada ali, onde ele está avançando. Os imunocomplexos não se ligam aos eritrócitos ou às plaquetas, e por isso não são efetivamente removidos da circulação. Esses imunocomplexos podem então ser depositados nos glomérulos ou nas articulações. Os sintomas são muito variáveis, alguns até muito comuns em outras doenças, mas a poliartrite, febre, proteinúria, anemia e doenças cutâneas são as anormalidades mais frequentes nessa doença. Mas também têm sido reportadas pericardite, miocardite, miócite, linfadenopatia e pneumonia. Olá, eu sou a Letícia e agora eu vou falar um pouco sobre o lúpus equino. O lúpus equino ele se apresenta como uma doença de pele generalizada, onde ele vai apresentar alopecia, que é a perda de pelos, ulceração dérmica e algumas crostas. E além disso, ela é acompanhada de uma anemia antiglobulina positiva. E ela é uma doença muito notável, porque os equinos afetados, eles ficam completamente pelados, que eles perdem pelos. E os equinos também afetados, eles apresentam ANA positivo, que é um teste para se verificar se tem anticorpos ou não no sangue. Bom, embora os testes de células LE sejam um equívoco nessa espécie, as biópsias cutâneas demonstraram degeneração da membrana basal e deposição de imunoglobulinas características do lúpus. Os equinos afetados também podem apresentar glomerulonefrite, sinovite e linfadenopatia. E o tratamento dos casos reportados eles têm sido muito insatisfatórios. Bom, aqui nós temos uma imagem de uma potranca, que ela tem lúpus, onde a gente pode observar alopecia e formação de crostas generalizadas. E o diagnóstico do lúpus ele deve apresentar pelo menos 2 desses sinais clínicos que eu vou citar agora, como lesões cutâneas, poliartrite, anemia hemolítica, parantiglobulina, trombocitopenia e proteinúria. O diagnóstico tem que apresentar pelo menos um desses sinais clínicos.
E também ele deve possuir teste positivo da NA e teste positivo de células LE. Agora um pouco sobre o lúpus canino. O lúpus canino é uma doença imunomediada multissistêmica que pode desembocar em várias síndromes clínicas, como a poliartrite, glomerulonefrite, anemia hemolítica, trombocitopenia e alterações cutâneas. E ainda é desconhecida a etiopatogênese completa. No entanto, verifica-se que ela se produz uma disfunção do sistema imune, devido a fatores genéticos e ambientais, produzindo anticorpos contra diversos tecidos e células do organismo. E existe uma clara predisposição das raças, como o afegão, beagle, setter irlandês, border collie, caniche e pastor alemão, afetando principalmente animais adultos, entre 6 anos de idade, mais ou menos, a média. Aqui nós temos um border collie também, com algumas lesões cutâneas. E formas complexos antígeno-anticorpos circulantes, que eles vão causar lesões inflamatórias nos tecidos, como glomerulonefrite, artrite e vasculite, e também como anticorpos contra células hematopoéticas, que podem causar anemia, trombocitopenia e leucopenia, e muito raramente pode provocar a pleurite, miocardite e afetar também o sistema nervoso. Muito obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Patrícia e eu vou começar agora falando um pouco sobre lúpus felino. O lúpus é uma doença incomum em gatos que se apresenta sob a forma de anemia de globulina positiva. Outras manifestações clínicas podem incluir febre, doença cutânea, trombocitopenia, poliartrite e insuficiência renal. Animais muito saudáveis são ANA positivos, sendo assim, o teste de ANA deve ser interpretado com muito cuidado nos gatos. Diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico. Pode-se suspeitar de lúpus em animais que apresentam múltiplos distúrbios e que apresentam um teste positivo para a ANA ou um positivo para as células LE. Alguns critérios diagnósticos para o lúpus eritematoso sistêmico, pelo menos 2 dos critérios citados a seguir devem estar presentes. Lesões cutâneas características, poliartrite, anemia hemolítica de globulina positiva, trombocitopenia, proteinúria e teste de anticorpo antinuclear positivo ou teste para a célula do lúpus eritematoso positivo. Testes RNA são demonstrados geralmente por imunofluorescência. As células cultivadas ou cortes congelados de fígado de rato, de camundongos em lâminas de microscopia, são utilizados como fonte de antígeno. E diluições de soro do paciente são aplicadas nessas lâminas que são incubadas e em seguida lavadas. Então, a ligação do ANA ao núcleo da célula é revelada pela incubação do tecido com antissoro marcado com fluoresceína contra a imunoglobulina canina ou felina, em seguida novamente lavada. Nos humanos tem sido descrita como uma variedade de diferentes padrões de coloração nuclear e suas relações clínicas estabelecidas. Já nos animais, os padrões de coloração têm sido bem menos investigados e seu significado é incerto. Evidência sugere que o padrão de coloração homogêneo, coloração na borda nuclear, é de grande importância no diagnóstico, mas não quando a fluorescência é nucleolar, como é o caso aqui das figuras A, B e C. A figura aqui apresenta 3 reações positivas para anticorpos antinucleares. Estas são reações por imunofluorescência indiretas, nas quais o soro canino em teste é incubado sobre as células cultivadas. Após a lavagem, o anticorpo ligado detectado utilizando-se uma antiglobulina fluorescente. Embora a fluorescência nas bordas aqui na A tenha sido tradicionalmente considerada uma reação positiva, o padrão de coloração obtido parece depender em grande parte do método de fixação das células. Por esta razão, pode-se observar aqui na coloração difusa aqui na figura B, ou fluorescência nucleolar aqui na figura C. ANAs inespecíficos podem ser o resultado de muitas doenças neoplásicas, inflamatórias e autoimunes diferentes. Portanto, os resultados do teste para a detecção de ANA devem ser utilizados com muita cautela. As células LE não são um aspecto diagnóstico confiável do lúpus sistêmico em animais domésticos, já que existe alta incidência de resultados falsos positivos e falsos negativos. Tratamento. O lúpus nos animais usualmente responde bem a altas doses de corticosteroide, prednisolona ou prednisona, associados, se necessário, a ciclofosfamida, azatioprina ou clorambucil. O levamisol também tem sido utilizado com sucesso. No entanto, medidas mais drásticas, como a plasmaferese, podem ser necessárias em casos refratários. Então, agora um pouquinho sobre lúpus eritematoso discoide. O lúpus eritematoso discoide é uma variante incomum e mais branda
do lúpus eritematoso sistêmico. É caracterizado pela ocorrência apenas de lesões cutâneas e faciais, não há outras lesões patológicas, e os testes ANA e ELE são negativos. Ocorre em cães, gatos, cavalos e também no homem. O lúpus discoides foi descrito em coles e seus cruzamentos, pastores alemães, huskies siberianos e pastores de Shetland. Pode apresentar dermatite nasal, polipigmentação, eritema, erosão, ulceração, descamação e crostas. Uma forma vesicular da doença foi descrita também em pastores. Ocasionalmente, a pata também pode ser afetada e em alguns cães pode ocorrer úlceras orais. C3, IgA, IgG ou IgM podem ser detectados na membrana basal cutânea, numa típica banda de lúpus. As lesões cutâneas podem ser infiltradas com plasmócitos e células mononucleares, sendo tratado com corticosteroides e o resultado do prognóstico é bom. É apropriado utilizar protetores solares e encorajar os proprietários a deixar o animal protegido da exposição solar intensa, já que as lesões mais exacerbadas são exacerbadas com a luz do sol. Oi, eu sou a Natália e eu vou dar continuidade apresentando um relato de caso de lúpus eritematoso do tipo sistêmico. Então, é uma canina sem raça definida, fêmea, com cerca de 7 meses de idade, onde o tutor levou ela até o Hospital de Serviço de Dermatologia Veterinária do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba, apresentando queixas de prurido facial por cerca de 4 meses já e com lesões na pele, além de um processo de despigmentação do plano nasal e claudicação. O cão, aqui a gente consegue observar, né, esse processo de despigmentação da região do plano nasal e também da região mucocutânea. Ela já tinha passado por outros tratamentos tópicos quando ela foi levada em outros locais, outras clínicas, né, que diagnosticaram ela com sarna do tipo demodésica e fizeram tratamentos com alguns remédios dos tipos tópicos e sistêmicos, como a prednisolona, dexametasona, aqui tem outros também, como a ivermectina, e também o shampoo à base de glutamato de clorexidina 3%. Ela não apresentou nenhum tipo de melhora no caso clínico, e também foram, então, aplicados, né, um tratamento um pouco mais forte, e ela começou a apresentar casos de vômito, febre, e também processo de claudicação, que foi por isso que ela foi levada, então, ao serviço de dermatologia da UFPB. Então, aqui nessa foto também conseguimos ver a alopécia periocular em face, e também a região eritomatosa, e a despigmentação do plano nasal. Os tutores, né, que conviviam com ela também não apresentavam nenhum tipo de lesão de pele e o animal vivia dentro de casa sem nenhum histórico de infestação de pulgas e nem de carrapatos. Foi realizado o exame físico, onde esse animal apresentou hipertermia com cerca de 40 graus. O exame dermatológico também apresentou aquela baixa da pigmentação nasal. Tinha a alopécia, né, que eu comentei, e além disso tinha a hiperpigmentação das orelhas e da região dorsal do tórax. Foi realizado, então, o exame parasitológico cutâneo, que deu negativo para ácaros, e a citologia cutânea por imprint apresentou a presença de inúmeras bactérias cocoides. Foi feito também teste rápido e a sorologia RIF e ELISA para leishmaniose e pesquisa direta de leishmaniose através do parasitológico de punção de medula óssea, e todos deram negativo. Então, pediram-se exames complementares para o diagnóstico, como hemogramas, dosagens sérias de creatina e a alanina aminotransferase, e a biópsia cutânea e uma alteração da região abdominal. Aqui no hemograma apresentou a diminuição da hematrimetria, a hemoglobinemia estava no valor mínimo, o volume globular estava baixo, as plaquetas dentro do valor padrão, o CHGM estava alto, então poderia significar um caso de anemia do tipo miocrítica, e os leucócitos estavam dentro do valor de referência. Mas foi feito também um exame diferencial de leucócitos, onde apresentou aqui os granulócitos, que os valores de referência, os valores que apresentaram no exame, os monócitos também, e isso tudo supôs que ela estava com uma possível neutropenemia, revelando uma possível monocitose. As bioquímicas sérias estavam dentro do valor normal, a ultrassonografia apresentou uma hepatomegalia e esplenomegalia. Então, foi feita a biópsia cutânea. Na biópsia cutânea, a gente teve os achados de extensa área de degeneração das células basais, intensa eosinofilia, como a gente consegue observar nessa imagem. Houve uma apoptose de múltiplas células, como a gente consegue ver aqui, além de vaporização do citoplasma das células, da epiderme, e na derme superficial notou-se uma inflamação mononuclear, hiperqueratose e acantose acentuada, que são, além de regiões de mineralização, que são característica do lúpus eritematoso sistêmico. E agora eles vão dar continuidade na discussão do caso clínico, apresentando o tratamento e como que se chegou nesse diagnóstico de lúpus.
Meu nome é Larissa e vou falar um pouco sobre a discussão do caso clínico. Todos os sinais clínicos e com base nos exames que foram realizados, foi possível diagnosticar o animal com lúpus eritematoso sistêmico, sendo que a maioria dos sinais apresentados pelo animal são características determinantes dessa doença. Além disso, acredita-se que o elevado período de tratamento com fármacos pode ter sido um fator que influenciou no aparecimento do lúpus, já que a associação de medicamentos com a exposição à luz pode exacerbar a doença nos animais, induzindo a apoptose dos queratinócitos e, consequentemente, ocorrerá a formação de autoanticorpos e ligação destes aos queratinócitos com indução de citotoxicidade, mediada por anticorpos e liberação de diversas citotoxinas. De acordo com a sintomatologia e com o exame histopatológico, deu-se início ao tratamento, visando reduzir a ativação do sistema imune e as lesões consequentes às reações de autoimunidade. Prescreveu-se a prednisolona, a princípio de dose de 1,3 mg por quilo, e logo após isso foi reduzida para 1 mg por quilo. Para o tratamento tópico, foi prescrito creme à base de corticoide, a hidrocortisona, e alguns princípios ativos hidratantes, como ureia e aloe vera. O uso do ômega 3 foi associado devido às diversas propriedades anti-inflamatórias que apresenta. Nas primeiras semanas de tratamento, o paciente já apresentou melhora significativa, confirmando que a remissão da doença ocorre em um período mínimo que varia de 3 a 4 semanas. Quando houve remissão do quadro clínico da doença, diminuiu-se também a dose do medicamento para menor efetiva. Contudo, todas as vezes que se diminuía a dose do corticoide, o animal apresentava recidiva da manifestação clínica. Além do tratamento citado, poderia ter sido feito o uso de opioides em caso de articulações doloridas ou inflamadas. Assim como tantas outras doenças autoimunomediadas, o lúpus é uma enfermidade rara e complexa nos cães e precisa de profundo conhecimento e experiência por parte do clínico veterinário, principalmente no que diz respeito à doença do sistema imune. Além disso, podemos concluir que a forma discoide é a mais incidente, sendo uma forma de lesões mais superficiais, o que lhe confere bom prognóstico, tanto na medicina humana como na medicina veterinária.